e pelo presidente da Associação Nacional do Transportador e Usuários de Estradas, Rodovias e Ferrovias, Antuérf, senhor Fernando Ritter. Esta audiência tem por objetivo debater o corredor ferroviário de Santa Catarina, que ligará o oeste ao leste do estado, trazendo desenvolvimento econômico e social. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual Dirceu Dresch. Senhor diretor de transporte da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, José Carlos Miller Filho. Senhor coordenador de projetos da Projetos Supervisão e Planejamento ProSul, engenheiro Robson Sebastiani. Registramos nesse momento a presença das seguintes autoridades. Senhora diretora da Central Única dos Trabalhadores do Brasil, Lucilene Bisfield. Senhora presidente da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, Ana Júlia Rodrigues. Senhor presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina, FESESC, Francisco Alano. Senhora senadora no período 2003 a 2010, Ideli Salvati. Senhor vereador do município de Xanxerê, Adriano De Martini. Senhor presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, José Antônio Latrônico Filho. Senhor consultor do Laboratório de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, João Eugênio Cavalazzi. Senhor assessor de inteligência da Reitoria da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, Jean Fermino. Senhor presidente da Associação Empresarial de São Francisco do Sul, ASISC, Francisco A. Ramos. Senhor coordenador da Federação das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina, FETRANSESC, Alain Cristiano Zimmermann. Senhor executivo da Câmara de Transporte e Logística da Federação das Indústrias de Santa Catarina, FIESC, Egídio Antônio Martorano. Senhor vice-presidente de Infraestrutura da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, André Gaiziski. Senhor presidente da Associação Amigos da Saúde, Gasparino Martinho Rodrigues. Senhor coordenador da Rede de Direitos Humanos, Babiton Santos. Senhor presidente da União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, Marcos Pinar. Senhor presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, FETRAN, Liseu Mazioni. O cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Dirceu Dresch para abertura oficial e presidência dos trabalhos desta audiência pública. Uma ótima audiência. Boa noite a todos. Bem, boa noite. Quero cumprimentar todos vocês que decidiram nesta noite vir aqui para acompanhar esta discussão. Quero agradecer a todos e a todas e tratar aqui de um tema que para nós de Santa Catarina e do Brasil é extremamente importante, porque estamos tratando aqui de modal de transporte, que é um dos temas que interessa com certeza a todos, porque é o custo do transporte dos nossos produtos.
sejam alimentos, sejam os mais diversos, né, seja combustíveis, enfim, que tem um impacto na vida das pessoas. E o nosso país, historicamente, discutiu pouco isso, né, discutiu muito pouco. Pelo contrário, nós tivemos um abandono do modal ferroviário de 40, 50 anos para cá, né. Nós já tivemos mais ferrovias em funcionamento no Brasil, e nós tivemos uma regressão muito grande no processo de abandono de ferrovias importantes, inclusive aqui no estado de Santa Catarina, como é a ferrovia que fazia o trajeto da região de Porto União, descendo pela região de Joaçaba, entrando para o Rio Grande do Sul, que hoje está parado, né, abandonado. Então, nós resolvemos fazer este debate hoje, porque nós estamos também entrando num momento importante, que é o debate propriamente dito dos projetos eleitorais, né, do debate eleitoral, e é importante que a sociedade, que nós discutimos isso, inclusive, com os futuros líderes políticos do Estado e do Brasil, né, e por isso eu estou aqui nesta casa coordenando, criamos uma frente parlamentar, porque entendemos esta grande importância do modal ferroviário para o nosso Estado e para o nosso país. Então, nós estamos aqui 3 grandes projetos, que é o projeto da Ferrovia Norte-Sul, que desce pelo oeste de Santa Catarina, pela região de Chapecó. Nós temos o projeto que era chamado de Ferrovia do Frango, mas nós entendemos que ela não é só uma ferrovia do frango, ela é muito mais que isso, né? E entendemos que é importante chamá-la de Ferrovia da Integração, porque ela integra a litorânea e a Norte-Sul. E, além disso, nós temos aqui um projeto importante, que é a Ferrovia Litorânea também. Então, são 3 projetos importantes, além de estruturar as demais, que já existe com a ferrovia que desce aí mais ou menos pelo meio do estado, né, Mafra, descendo por Lages, por Rio Grande do Sul. Então, os projetos técnicos estão sendo construídos. Há poucos dias atrás, a Valec teve 2 audiências públicas aqui no estado, apresentando um primeiro resumo dos projetos que eles estão elaborando, né, e nós entendemos importante que a gente continue fazendo esta discussão, que é extremamente importante para nós. Por isso, da iniciativa de fazer esta audiência pública, sugerir essa audiência pública, e eu quero, inclusive, aqui justificar 2 ausências. A primeira ausência, que era a nossa principal palestra da noite, que é a presença da Valec, que está fazendo o projeto técnico. Eles tinham confirmado lá atrás e agora, a última semana, desconfirmaram, porque estão numa agenda internacional, inclusive, com 3 diretores que estão fazendo o estudo de uma possibilidade de uma ferrovia, inclusive de integração com outros países, né? Então, nos avisaram semana passada que não viriam para esta audiência pública. Isso desfalca um pouco o nosso debate, porque era importante a Valec estar aqui e apresentar o resumo do projeto da Ferrovia da Integração, que eles já apresentaram na audiência pública, e agora tem outros encaminhamentos, tem novidades nos projetos e tal. Então, seria muito importante, talvez aqui o Robson tenha mais informações que possa nos trazer aí nesta discussão. E a segunda ausência é do nosso presidente da comissão, deputado João Amin, que preside a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, justificando a ausência, tendo em vista outros compromissos assumidos anteriormente. Então, estas 2 presenças, as 2 ausências da Valec e também do nosso presidente. Mas, mesmo assim, vamos tocando o trabalho, vamos construindo nossa parte, aqui com a participação aqui do Robson e também do José Carlos. Nós vamos fazer essa primeira parte aqui
da fala, e depois nós vamos abrir para o plenário. Aqui nós temos muitas lideranças que têm acompanhado esse debate, da FETRANSESC, da Fiesc e outras tantas entidades que estão aqui. Depois nós vamos abrir a inscrição. Eu não sei quanto tempo vocês precisariam para essa primeira fala, uns 10 minutos? Ou é pouco? Uns 20 minutos? Bom, o Robson faz a fala, uma apresentação mais geral, e depois o José Carlos também. Quanto tempo você acha que precisa? Eu vou fazer uma fala rápida, poderia até falar primeiro, deixar tecnicamente ele falar, eu acharia... Tudo bem. Pode ser assim? Pode ser. Então, tranquilo, então. Vamos lá. Boa noite, deputado Diceu Dresch, presidente da mesa. Obrigado por ter acatado a minha opinião. Aqui represento o Estado. Queria também desejar uma boa noite a todos. Fico feliz, embora não tenha tanta gente aqui conosco, mas tem pessoas representativas de instituições que ajudam a tratar desse assunto de uma maneira mais ampla. O deputado fez um resumo, que a gente ratifica o que ele fez, e eu vejo a necessidade de expressar algumas coisas que a gente percebe nessa área de transporte. Sou diretor de transporte da Secretaria de Estado, e a gente, para começar a falar de ferrovia, a gente tem que voltar no tempo aí uns dias e lembrar o caos que foi 11 dias de greve de caminhão. E mostrar que isso é o Brasil atual. Focado numa modalidade de transporte rodoviária, não tem opção e ficamos à mercê de apenas um meio logístico ou apenas através de um modal de transporte para a gente conseguir fazer abastecimento do país. E sentimos na carne todo o problema que isso gerou. A lição da nossa ineficiência por décadas de não aplicação nos variados modais de transporte se escancararam nesse evento que se passou. Falar um pouquinho sobre o quanto que a gente está empacado e atolado no atual sistema que o Brasil se impôs, seja o sistema de se discutir o sistema ferroviário. Nós temos projetos que estão no DENIT, nós temos projetos que estão na VALEC, as coisas são divididas e não são objetivas, a coisa não sai do papel. Não sai do papel faz tempo. Não é de hoje, não é de ontem. Foi anos e anos que as coisas não andam. Nós temos 3 projetos elencados pelo deputado que são importantíssimos para Santa Catarina, é a litorânea, é a leste-oeste, é a norte-sul. Todos eles dependem de investimentos federais. Os estados, não diferente de Santa Catarina, estão sem poder de investimento. Ou a gente muda essa estrutura do Estado, ou então do Brasil, como isso funciona, ou então nós estamos fadados a cada vez ficar pior em todas as unidades da federação. Santa Catarina depende do dinheiro federal para que aconteça alguma coisa na área de ferrovia e nada está acontecendo e nós estamos parados esperando. Eu acho que a gente tem que discutir mais, eu acho que a gente tem que ter um sentimento que o Estado tem que ter uma decisão que unifique o que se quer, para a gente buscar, de uma vez por todas, que o que está se fazendo hoje, que é o projeto, que ele saia dessa fase, que tenha um projeto que todo mundo defenda. Não cabe aqui ficar discutindo se vai passar aqui ou acolá, e a gente vê muito tipo dessa discussão. A discussão tem que ser fazer ou não fazer, e fazer o quanto antes. Né? A gente tem sorte de que a empresa que ganhou o contrato é uma empresa da terra, então a gente, às vezes, está discutindo isso na nossa própria casa. A ProSul é daqui, ela tem feito o projeto para a VALEC, tem discutido no DENIT também projetos. Eu acho que a gente, como Estado, tem que unificar a nossa posição dos vários entes políticos, as várias correntes partidárias, para que o que desejar que se tire do papel isso o quanto antes. Não entrar na discussão se vai passar aqui ou lá, e sim de fazer. Porque
Cada vez que está se atrasando isso, está se tornando essa decisão mais cara e mais difícil de se tornar realidade. E precisa se tornar realidade. Santa Catarina tem um déficit de milho, vamos falar só do milho, de 4 milhões de toneladas, produz 3, quer dizer que roda pelo estado 7 milhões de toneladas de milho, que vão se transformar em suíno e frango, e tem que sair no lombo de caminhão. Não temos estradas para isso. Está cada vez ficando pior. Ou vai se fazer ferrovias para ajudar a ligar o nosso estado na área produtiva de milho, nos portos que dão vazão para essa produção, ou nos próprios caminhos internos para levar essa comida para outro lugar do país, através de trilho, ou senão cada vez nós vamos entrar num colapso pior. Né? Era o recado que eu tinha para dar, é isso, a gente está assistindo com muita angústia essa falta de acontecer as coisas, eu vejo isso na posição que eu ocupo dentro do Estado, a gente não vislumbra dinheiro e não vislumbra coisa acontecendo de uma maneira ali na frente. É sempre num horizonte muito longínquo e sem ter a menor perspectiva de acontecer. Isso é muito triste para quem está precisando ver isso sair do papel. Acho que o Robson vai fazer uma colocação agora da parte técnica, é bem interessante para a gente ver a que nível que está esses encaminhamentos, aonde a coisa está duvidosa, seja na DENIT ou seja na Valec. Na verdade, é externar o meu pensamento, porque eu não tenho muito a acrescentar aqui, deputado, mas deixar registrado essa angústia. Obrigado, Zé Carlos. Então, nós passamos aqui para o Robson agora também falar um pouco sobre o projeto técnico. Quer falar? Eu vou tomar a liberdade daí de ir passando os slides, porque eu acho que vai ser mais interessante. Tá? Só para poder posicionar quem sou eu que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou da empresa ProSul, eu trabalho nela há 20 anos, tá? Na área de transportes rodoviários, e especificamente eu estou coordenando o projeto do corredor ferroviário de Santa Catarina, chamada Ferrovia do Frango ou Ferrovia da Integração, e também o projeto do contorno ferroviário de São Francisco do Sul. Né? E também estamos trabalhando no projeto contorno ferroviário de Joinville, e terminamos, está faltando alguns detalhes, o projeto básico da Ferrovia Litorânea Trecho Norte para o DENIT. Tá? Então, a gente tem, acho que, algumas informações que, de repente, podem estar ajudando a subsidiar a discussão que vai ser feita aqui na noite de hoje. E o que me foi solicitado apenas ontem, né, por causa do adiantado da hora, não tive muito tempo, fazer uma explanação rápida sobre a situação que estão as nossas ferrovias. Tá? Vou tentar demonstrar rapidamente alguns slides, o que a gente tem de histórico e como que essas ferrovias estão na tramitação, quer seja burocrática, de estudos ou de projetos, porque a gente tem de conhecimento. Tá? Pronto. Isso daqui só para poder contextualizar, então, o nosso estado de Santa Catarina, na região sul. Né? Conforme muitos aqui já sabem, o nosso estado é um dos que tem menor densidade de malha ferroviária na região sul. Acho que isso fica muito claro quando a gente vê esse mapa, né? E quando a gente ainda destaca que essa ferrovia que vem aqui de Mafra, né, passando por Joaçaba, do longo do Rio do Peixe, ou seja, a nossa ferrovia do Contestado, está desativada, né? E já com tramitação totalmente acertada de que a concessionária Rumo não vai fazer a operação nessa ferrovia, eles vão devolver essa malha e não vai operar de forma alguma por já estar muito ultrapassada. Né? Então, se a gente considerar isso, nós temos apenas um ramo da Rumo Malha Sul, né, que chega até o Porto de São Francisco do Sul, e a ferrovia Tereza Cristina. Aqui é só para poder mostrar um pouquinho melhor. Ou seja, nós temos uma extensão muito grande dentro do Estado, que acaba sendo desconsiderada pela NTT para uso comercial ou de operação de locomoção de cargas dentro do Estado ou na malha nacional.
Aí esse mapa ele é para poder demonstrar, é obtido no SAF, tá? Que é o sistema ferroviário, que a gente pode pegar pela internet, a gente montou esse mapa. Ele mostra a taxa de ocupação das ferrovias dentro do estado de Santa Catarina, né? Onde nós podemos ver que a ferrovia chamada Tronco Sul, né, que vai de São Paulo até Rio Grande do Sul, ela praticamente passa dentro do estado. A gente vê que não tem praticamente quase poucos segmentos que ultrapassam 50% de sua capacidade. Ou seja, ela tem muito ainda que ser utilizado, né? E quando nós, ainda assim, o seu ramo que desce em direção ao Porto de São Francisco do Sul, também ainda existe uma capacidade bastante ociosa, né, da ferrovia. Quando nós pegamos a ferrovia Teresa Cristina, que, diga-se de passagem, é sempre uma referência em termos de uso da sua malha, a gente já começa a ver um uso acentuado em vários segmentos, né, superiores a 80% da sua capacidade. E isso ainda que ela está isolada, ela não está inserida dentro da nossa malha ferroviária, ou seja, é um segmento muito pequeno e com muito pouca possibilidade de fornecer solução logística para o entorno. E ainda assim tem 80% da sua capacidade assim, a mais sendo utilizada. Dentro disso ainda, para poder elucidar muito bem por que isso acaba acontecendo também, nós temos que a malha sul, né, que está com a Rumo, ela não tem pátios de carga. Ou seja, todos esses pontinhos azuis são os terminais ferroviários, onde ele acaba acontecendo carregamento ou descarregamento da composição férrea, né? A gente vê que, ao longo de todo esse trecho aqui, ele praticamente não tem nenhum terminal. A gente só encontra eles aonde? Ó? A gente só encontra próximo aqui a Araquari e São Francisco do Sul. Ou seja, a ferrovia vem do Rio Grande do Sul e vai para São Paulo, passa Paraná e só passa. A gente só dá tchauzinho. Então, ela não tem carregamento dentro do estado. Uso para o estado, nenhum em si. Já a ferrovia Teresa Cristina, a gente vê vários pontos de carga, né? E isso num segmento muito curto. E aí entra outra informação. Esses são dados nacionais, tá? De tipo de cargas que são transportadas no Brasil, como foi mencionado, né, há pouco pelo José Carlos aqui da Secretaria de Infraestrutura, né? Esses daqui ele mostra os volumes de cargas que são transportados todas as ferrovias nível nacional. Muitas vezes fala-se muito na eficiência da ferrovia por causa dos volumes que são consideravelmente altos, em muitos casos ainda, mas basicamente é por causa desse elemento aqui, que é minério de ferro. Se vocês forem ver, isso aqui é toneladas úteis, né? Isso aqui é só o que aconteceu em 2017. Tá? Eles não conseguiram terminar todos os anos. Mas vocês vejam só a quantidade que a gente tem de minério de ferro em relação a todos os outros demais elementos que podem ser transportados. Ou seja, isso daqui basicamente é para quê? 2, 3 empresas, né? Você pega uma Vale da vida, ela responde por mais de 60%, 70% dessa transporte. Enquanto que a gente tem os elementos que a gente pode transportar aqui no estado, seria o quê? Produtos agrícolas, carvão, cinza de carvão, é usado, por exemplo, até mesmo em cimento, né? Containers, que nós temos muito, é chamado também de carga geral, temos muito aqui no estado, a gente vê que a participação em termos de toneladas úteis é muito pouco. Tipos de produtos daí que são transportados dentro dessas malhas, aqui separado por operador, né? Aqui nós temos a ALL, Malha Sul, que é atualmente chamada de Rumo, né? O que eles basicamente transportam soja, açúcar, grãos, milho e óleo diesel. Agora a gente pega a ferrovia Teresa Cristina, carvão mineral, containers. Aonde tem valor agregado, aonde tem receita gerada em maior proporção para o Estado? É só para poder a gente estar olhando esses dados e tentar analisar aonde que a gente quer chegar, né? Porque não é simplesmente implantar a ferrovia, é isso que eu vou querer mostrar aqui para frente. Porque implantar a ferrovia é um elemento, você pode colocar como se fosse um aeroporto também. Mas e daí? Você tem que ter uma empresa aérea que queira operar e que opere lá por longo tempo para criar essa demanda e fazer essa rota, senão não vai adiantar para nada. Então, vê a questão da demanda por transporte no estado de Santa Catarina. Só um detalhe, alguns dos elementos que eu estou mostrando aqui, eles fazem parte do estudo de viabilidade da Corredor Ferroviário de Santa Catarina, tá?
e tem por base sempre fontes fiéis. Tipo, esses aqui são dados do IBGE, basicamente, né? A gente mapeou a produção de frango, soja, suínos e outros mais que eu vou mostrar para vocês dentro do estado de Santa Catarina. Onde a gente tem maior concentração de produção, por exemplo, de frango, é onde tem essas manchinhas brancas aqui. Soja, suínos, né? Então, isso permite a gente olhar, pô, eu tenho que levar uma ferrovia, mas não adianta nada a gente fazer que nem antigamente, muitas vezes fazia ferrovia porque não tinha rodovia, não tinha como você levar do ponto A até o ponto B. Quase ninguém tinha o seu carro, o carro era muito caro. Então, você tinha que fazer um equipamento automotivo, né? Só que ele era movido por um maquinário a vapor. Então, você precisava da ferrovia, porque ninguém quase podia ter um carro. Então, com o advento de abaixar o preço dos veículos, cada um poder ter o seu carro, ter uma rodovia, isso facilitou cada um poder fazer o seu ir e vir, as suas viagens, né? Então, muitas vezes, as ferrovias que foram implantadas simplesmente que era para poder levar os passageiros e um pouquinho de carga, eles acabaram perdendo a sua vez, porque eles não são tão dinâmicos como um carro, como um ônibus, por meio rodoviário. Bem, então a gente vê essas produções, principalmente grandes aqui no extremo oeste, né? Isso para exportação, né? E ainda assim a gente vê alguns elementos que poderiam estar sendo transportados em sentido inverso, como importação também. PIB industrial, a gente tem na região do litoral um PIB muito forte, né? Também tem o PIB industrial que ele entra o agrícola, no caso, o beneficiamento do produto agrícola, como foi falado, do frango, por exemplo, congelados e derivados, né? Produção de madeira no meio oeste, o PIB agropecuário, daí, que é a produção agrícola, propriamente dito, a área plantada, né? E todos esses elementos eles vêm a suplantar o que a gente pode estar precisando, né, de ferrovia, onde, para poder tentar atender. Aí existe outro elemento importante, objetivando a mesma questão da gente estar fazendo uma ferrovia que ela tenha atratividade comercial, porque cada um de nós aqui quer que ela seja útil, né? Eu não vou pegar, por exemplo, vai chegar uma carga no Porto de Itajaí e eu vou levar até a minha fábrica ali em Brusque. A gente está falando de uma distância de 40 quilômetros aproximadamente. Eu não vou pegar, quando sai do navio, eu boto dentro de um caminhão e esse caminhão leva até um pátio e esse pátio iria esperar para carregar uma ferrovia num trem, uma composição ferroviária, para ir até outro terminal, descarregar, esperar no pátio, botar num caminhão e levar até a tua fábrica. Porque nunca o trem vai chegar até a minha porta. O caminhão chega. O trem não chega na minha porta. Então, sempre tem que ser analisado a questão da distância. Tem que valer a pena esse custo desse transbordo. Eu pegar o container, pegar a carga, tirar do navio, botar no caminhão, o caminhão descer dele, botar no terminal. Isso tem chamado transbordo. Isso aí tem um custo, né? Então, o CNT, Confederação Nacional de Transportes, ela fez esse gráfico, tá? Onde ele mostra onde se torna competitivo você estar colocando o uso ferroviável ou não, né, da sua carga, né? Isso é em função, logicamente, da distância. As distâncias muito curtas do seu desejo, eu levar uma distância de 40, 50 quilômetros, muitas vezes não vale a pena. A não ser exceção, tipo, como eu mencionei há pouco, a Vale, por exemplo, você vai ter um volume de milhões de toneladas, né? Aí é um caso à parte, mas não é o usual, né? Ele vai ter uma ferrovia própria. No caso, para a maior parte das pessoas, então precisa se analisar esse tipo de situação. Pensando somente no estado de Santa Catarina, então, olhando esse gráfico, o que ele quer demonstrar? Sentido de exportação. Aonde que a gente começa dentro desse gráfico, valer a pena, né, pegar e levar para os nossos portos de Itapoá, São Francisco, Itajaí, Imbituba, né, Laguna, para esses portos que nós temos aqui para cá. Ou seja, se eu estou pensando em exportação, vou pegar essa minha produção, levar para um porto para ir para fora, eu estando nessa mancha azul aqui, eu começo a não pensar, para que eu vou botar num caminhão? Porque a ferrovia não vai estar na porta da minha casa, ele vai estar com um pátio aqui a 70, 80 quilômetros. Eu vou ter que levar para um caminhão, botar num pátio, esperar, carregar o trem, levar. Então, nessa região, acaba não sendo competitivo, né? Nessa região verde, pode ser. Vai depender da negociação, que os valores que eu vou pagar, as taxas. E quando a gente chega praticamente na região da ferrovia do contestado, né, o Vale do Rio do Peixe para trás, a gente já vê uma competitividade bastante intensa. Existe um indicador claro de que a ferrovia vai, sim, potencializar a exportação dos produtos dessa região.
ou seja, que foi mencionado aqui pelo José Carlos, essa produção aqui, ela deve vir por ferrovia, né, que hoje a gente tem quase 3 milhões de toneladas de frango congelado por ano indo pelo Porto Itajaí. É muito caminhão, que provavelmente daí vira via trem. Sentido daí interior, aí é uma situação que depende da distância. Eu posso estar importando para o Brasil inteiro. Santa Catarina tem uma vocação nítida em termos logísticos, em termos nacional. É porto. Nós temos muito porto. Nós temos uma região litorânea fantástica, com uma quantidade enorme de locais favoráveis para a atracação de portos, e ainda nós temos armadores que passam rotineiramente aqui. Ou seja, tem a rota, já foi estabelecida, eles gostam de passar por aqui. Muitos eles preferem passar por Itajaí, Itapoá, porque o tempo de espera é muito menor do que em Santos. Enquanto que em Santos ele pode ficar quase 30 dias esperando para poder atracar, aqui, muito rapidamente, ele consegue encontrar o local para poder encostar seu navio. E o navio custa caro ficar parado. Então, vocês vejam que nós temos uma vocação muito grande que, de repente, não só a importação para o estado de Santa Catarina, mostrando a malha ferroviária que a gente pode vir a ter, poderia, usando a ferrovia, que a gente vai ver, a ferrovia litorânea, o corredor ferroviário, e levando a ferrovia Norte-Sul, a Tronco-Sul, todas essas ferrovias, a gente vira captar essas cargas dos portos e distribuir para Santa Catarina e para os outros estados do país. Santa Catarina tem uma vocação muito forte nesse sentido. Agora eu vou mostrar em termos de legislação, né? Para implantar qualquer tipo de sistema viário, existem certos procedimentos burocráticos que têm que ser cumpridos, né? Leis, legislação. Então, vamos lá, estou mostrando aqui o Sistema Nacional de Viação, o SNV. Existem leis para cada tramo desses aqui de criação de ferrovia, né? Ou seja, não diz aonde vai passar a ferrovia. Ele diz que a ferrovia, a EF 498 é nesse segmento, a 499 é mais ou menos por aqui, a 280, a 487 e a 451. Basicamente, o que a gente está vendo aqui que já tem de lei formulada? O Corredor Ferroviário de Santa Catarina ou Ferrovia de Integração e a Ferrovia Litorânea, né? Para esses tramos, então, nós já temos leis. E isso possibilita o quê? Você contratar estudos, projetos, licenciamento ambiental e execução de obras. Fora disso daqui, tudo que a gente for conversar fora disso, ainda precisa criar a lei. Então, agora lembrando um pouquinho de história, tá? Existe um estudo de viabilidade do sistema ferroviário de Santa Catarina, desenvolvido pela STE-NFR em 2001, né? Onde eles chegaram à conclusão da necessidade de se implantar esses elementos que a gente está vendo aqui. O que está em azul são ferrovias existentes, tá? E o que está em vermelho é o que é proposto ser implantado nesse estudo de 2001. Né? Então, nós temos aqui basicamente o quê? A ferrovia litorânea, né? O trecho sul, o trecho norte, a ferrovia Teresa Cristina, um prolongamento da ferrovia Teresa Cristina até Porto Alegre. Daqui se liga na malha ferroviária que já existe no estado do Rio Grande do Sul. Né? Detalhe, isso aqui ainda não tem projeto de lei. Ou seja, desde 2001 e a gente ainda não tem projeto de lei. Então, de fato, não pode ainda nem ser contratado estudos nem projetos. Tá? Mas já existem indicadores de que isso aqui pode vir a ser implantado. Existe uma viabilidade. Né? A ferrovia litorânea, né? Eu vou mostrar mais à frente, já tem o projeto básico desenvolvido para os 2 lotes. Né? Tem-se um problema ambiental. E o corredor ferroviário de Santa Catarina com estudo de viabilidade e projeto básico contratado. Né? Aqui nós temos a ferrovia litorânea. Né? Como eu disse, a ProSul ela foi contratada e terminou o projeto básico do trecho norte, que é esse que está em azul. Né? O trecho sul foi outra empresa que fez, mas também já está concluído junto ao DENIT. Está em tramitação para poder fazer a conclusão do contrato, né? E, com isso, estaria pendente somente o licenciamento ambiental, que está com as suas dificuldades, principalmente por causa da travessia da terra indígena, né? O mesmo problema, basicamente, que a BR-101 tem enfrentado. Tá? Então, esse alinhamento aqui já existe, então, estudo de viabilidade, já existe projeto de engenharia, né? Que poderia estar permitindo a sua execução desde que saia a licença ambiental. Né?
em que pese existem propostas de alterações de traçado por parte do órgão ambiental, pré-propostas, né? E que, se utilizadas, elas provavelmente iriam levar o custo de tal forma, principalmente do trecho sul, que provavelmente iriam inviabilizar a sua execução. Para se ter uma noção, o custo somente da litorânea trecho sul é o custo do corredor ferroviário de Santa Catarina inteirinho, daqui até Chapecó, se for feito na posição que a FUNAI e outros órgãos indicaram. Corredor ferroviário de Santa Catarina, né? Em que pese usualmente a Valec faz essa apresentação, eu vou tentar só fazer um resumo dela, né? Quando do desenvolvimento dos estudos, então, a ideia era sair de Dionísio Cerqueira e chegar na ferrovia litorânea. Não tínhamos um ponto definido de chegada, né? O que importava era melhor condições de demanda e de traçado, menor custo, no caso, né? Mas com melhor carga. Então, quando foi desenvolvido o trabalho, nós chegamos a uma etapa onde foi proposta 2 alternativas e a Valec tem que escolher qual das alternativas a gente segue à frente. Uma alternativa, né, ela basicamente desce de Dionísio Cerqueira, Campoerê, próximo Chapecó, e vai acompanhando a 280. Né? Logicamente, a 280 está implantada um divisor, melhor lugar para poder implantar, perfeito. 282, desculpe, bem lembrado. 282. E depois ele acaba dividindo, tem 2 opções. Uma opção que vai acompanhando basicamente a 470, né? E a outra vem acompanhando a 282, né? E daí bifurca, pegando o vale do Rio Tijucas, vai acompanhando o vale e descendo até Tijucas. Basicamente seriam essas opções, só que foi criado o que se chama de Y, né? Y por causa desse formato que vocês veem aqui, ó. Esse formato. Por quê? Quando do desenvolvimento dos trabalhos, essa questão da dificuldade do licenciamento ambiental da litorânea no trecho sul, ele sempre nos chamou muita atenção. O corredor ferroviário de Santa Catarina, sem a ferrovia litorânea, não adianta para muita coisa, porque a ferrovia não pode chegar num porto. Ela tem que chegar na litorânea, que vai ligar todos os portos. Um só não dá. Então, sem a litorânea não existe ferrovia da integração. Então, elas têm que funcionar juntos. Então, qual a ideia que surgiu? Uma opção é Itajaí, chegando na litorânea toda implantada. Ou opção 2, a gente tem uma alternativa chegando até Tijucas, que é basicamente no ponto onde divide o trecho norte e o trecho sul da litorânea. Né? A gente chega nesse ponto, executa-se o trecho norte da litorânea e o trecho sul fica em júdice até sair um eventual licenciamento ambiental do empreendimento. E, enquanto isso, você pode se executar, então, por Tijucas e faz-se um braço até Imbituba. Né? O preço, praticamente, dessa obra, fazendo o Y, é 500 milhões a mais do que fazer esse trecho todinho passando para o Rio do Sul. É uma diferença relativamente pequena. E se considerar que o custo é aproximadamente R$1 bilhão da litorânea, então acaba valendo a pena o Y em termos econômicos. Mas, lógico, não vou desmerecer, porque a alternativa de Itajaí, ela deu um carregamento maior, né, de cargas. E isso é necessário para que a ferrovia seja economicamente viável depois. Porque eu não estou falando em questão operacional, de operação da ferrovia, modelo comercial dela. Né, que isso depende justamente do governo decidir qual que vai ser o modelo operacional dessa ferrovia. Bem, então, a ferrovia em Santa Catarina com estudos e projetos, tem mais um outro estudo que eu tive a oportunidade também de coordenar. Isso foi em 2012, né, que eu não mencionei, a Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul, ela vem de Estrela do Oeste, São Paulo, passa em Cascavel, região de Chapecó, desce e vai até o Porto Rio Grande. Né? Então, o que acontece? O que tem hoje em estudo, então, já finalizado, estudo de viabilidade, Ferrovia Norte-Sul, falta licenciamento ambiental e projeto de engenharia. Corredor Ferroviário de Santa Catarina, estudo de viabilidade contratado, em andamento. Né? Ferrovia Litorânea, com estudo de viabilidade executado, projeto básico executado, falta licenciamento ambiental, recursos e execução da obra. Né? Outro detalhe do corredor da Ferroviária de Santa Catarina. Né? O que ele está? Ele está suspenso hoje,
justamente porque a gente chegou a uma etapa onde, contratualmente, a Valec, aqui a gente só está vendo uma alternativa, né? Porque a Valec, justamente, ela tem que definir qual das alternativas a gente segue. Ou eu sigo a alternativa Itajaí, ou eu faço Y. Existe uma sugestão que talvez acabe acontecendo, que eles nos solicitem para fazermos o estudo das duas alternativas. Tá? A gente está aguardando andar essa tramitação burocrática. E daí nós vamos ao termo do estudo de viabilidade com as duas alternativas. Só que, ainda assim, para fazer o projeto de engenharia, alguém vai ter que definir qual alternativa que se segue. Tá? Ou seja, existe um imbróglio que é o licenciamento ambiental da litorânea, que está atrapalhando um pouquinho esse processo. Tá? Mas, em que pese, com a implantação de tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente vai ter, daquele mapa inicial, a gente vai ter uma mudança para esse mapa. Vocês percebem o que acaba acontecendo? Santa Catarina, que antes só tinha, basicamente, essa ferrovia de passagem, mais ligação Porto São Francisco do Sul, a gente acaba daí tendo a ligação da ferrovia Teresa Cristina agora na malha nacional, uma ferrovia de grande capacidade, assim como a Norte-Sul, né? Essa ferrovia aqui é para operar 80 km por hora. Não é mais o trenzinho Maria Fumaça, não. É composição para estar carregando 1.500 toneladas, cada composição no mínimo. Né? Então, é muito pesado isso daqui. Então, a gente está falando de um trem de altíssima capacidade, tanto da Norte-Sul, quanto desse tramo aqui. Ou seja, isso iria potencializar o nosso estado com uma ligação pelo extremo oeste, né? Possibilitando a ligação agrícola do estado, que a gente precisa, como foi bem dito, por questões de impostos e tudo mais. Muitas vezes os produtores que têm milho aqui nessa região, é mais interessante economicamente para eles pegarem daqui e exportar o produto do que vender para os produtores daqui de Santa Catarina. Aí eles têm que fazer o quê? Aí eles compram lá do Mato Grosso. Aí vem de caminhão do Mato Grosso para cá. Mais de 5 milhões de toneladas de milho por ano, para poder alimentar os suínos e os frangos. Então, com a ferrovia, a gente vai diminuir muito esse custo. Né? Depois, o corredor ferroviário, ele acaba potencializando, em sentido de exportação, pegar esse frango congelado, levar até os portos e levar por exportação. E, da mesma forma, trazer, de repente, outros insumos. Trazer fertilizantes. Né? Hoje, temos a fábrica de fertilizante, que eu saiba, a gente tem no Porto São Francisco do Sul, aqui no estado. Aí tem que pegar isso daqui e levar até o oeste. Como é que é feito hoje? Vai para o caminhão. Né? Com o custo mais alto. E é um produto que tem que chegar para o produtor baixo, um preço baixo. Se você botar um custo de transporte muito elevado, ele acaba não usando tanto fertilizante, a produção da terra cai, todo mundo acaba perdendo. Então, isso acaba potencializando nos dois sentidos. A malha acaba mudando bastante. Bem, acho que me alonguei já bastante. Coloco à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Robson. Nós queremos registrar a presença do Myron Costa, vereador de Florianópolis, Câmara Municipal de Florianópolis. Osni Souza Filho, presidente do Porto de Imbituba, o diretor-presidente da Ferrovia Teresa Cristina, Benoni Schmitz Filho, e o gerente do Departamento de Transporte da Ferrovia Teresa Cristina, o Abel Passagnolo Sérgio. Agradecer a presença das lideranças aqui. Agora a gente abre, então, para perguntas e questionamentos e contribuições aí do nosso plenário. A gente poderia abrir para as entidades, talvez uns 5 minutos, né, e os demais participantes de 3 a 5, puder contribuir, para nós também não ir muito longe aqui no nosso debate hoje, né, porque me falou nosso amigo aqui antes, que é extremamente gremista, que ele precisava assistir o jogo do Grêmio depois, né? Hein? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Eu podia usar o microfone sem fio, talvez, ou a tribuna mesmo? Fica à vontade. A tribuna talvez fique até melhor. Não, fica à vontade. Por favor, se apresente. Alô? Boa noite a todos. Boa noite, deputado Dirceu Dresch. Mais uma vez, nós estamos aqui discutindo esse assunto. Meu nome é André Gaidzinski, eu sou vice-presidente de infraestrutura da FACISC, nessa nova gestão que começou em
em outubro do ano passado. São 2 anos de gestão e já por um longo período a gente acompanha, inclusive até junto com as nossas associações empresariais, né, audiências públicas e outras questões em relação à própria Ferrovia Leste-Oeste, né, que vai de, né, ou seja, associações envolvidas, né, de Itajaí praticamente até Pouso Redondo, né, mas obviamente Chapecó também se envolve. Mas eu tenho aqui, viu, deputado, uma pergunta em relação... É a mesma pergunta que eu fiz para o senhor, tá, de uma audiência pública que foi realizada aqui no dia 17 de setembro de 2015. Quem presidiu aqui foi o deputado Vicente Caro Preso. Vocês dois, inclusive, muito bem envolvidos no assunto já há tempo. E era em relação ao componente indígena da Ferrovia Litoral Sul. Tá, da Ferrovia Litorânea, desculpa. E que o problema ali realmente era solucionar, ou seja, a FUNAI queria dinheiro, e isso ficou muito bem claro nas outras reuniões que nós tivemos, e tanto que se sugeriu fazer esse Y, ou aquele outro projeto que viabilizava tudo, quer dizer, uma proposta deles que, né, que contornar toda a Serra do Tabuleiro, que levaria de 3 bilhões a 16 bilhões, vocês sabem muito bem, vocês acompanharam. Né? E daí a pergunta é assim, vocês chegaram a ver, porque a questão está ali com a FUNAI. Inclusive, a pergunta que eu fiz nas outras reuniões que tinha 2 representantes da FUNAI, inclusive tinha um cidadão, tinha um rapaz que não sabia nem falar português direito, porque realmente eu não sei o que ele veio fazer aqui. É uma coisa muito triste isso, muito chato. Né? E aí fui descobrir o que era o componente indígena, que ele teve a cara de pau de dizer que custaria nada ou custaria muita coisa. Né? Essa era a situação. E os 2 emboques do túnel, né, passando pelo Morro dos Cavalos, não pega nem na área indígena. Independente de outras questões, de entrar no mérito, se é ou não é, ou se aumentou, aquela história toda da FUNAI, né, que todo mundo aqui já conhece. Então, a questão é essa. E isso, bem quando vocês, da ProSul e a outra empresa que foi contratada para fazer os projetos, eu me lembro que até que eu estava acompanhando naquela época, eu estava no CEGES, que acompanhei junto com o presidente aqui da Ferrovia Teresa Cristina. E aí vem a pergunta, deputado, assim, ó, teria que solucionar isso, porque quando começou em 2009 os projetos, já começou realmente o questionamento, e um empurrava para o outro. E daí que agora se veio com essa outra alternativa. Sobre muito bem colocado pelo engenheiro aqui da ProSul, essa questão do milho, aí eu vou falar como empresário, né, minha família, nós éramos proprietários da Agroeliane, né, a antiga Frisulca, que meu avô Maximiliano comprou em 1971, nós vendemos para a Serval em 95. Nunca foi vantagem, né, engordar o frango aqui e vender para o Sudeste, não é nem exportar, por causa do milho que vem do Sudeste. Tanto que nós montamos um outro frigorífico em 1991 em Sidrolândia por causa disso. Né, no Mato Grosso do Sul. Então, essa que é a situação. E aquela ferrovia, aquela azul, que está ali de norte a sul, é extremamente importante, além do escoamento do frango para cá. Né, aquela lá que vem né, do norte para o sul. Né, só para... E outro relato nosso, aí eu vou falar como Eliane Revestimentos Cerâmicos, custa R$200 a menos um contêiner de 20 pés, levar para o Porto de Itajaí, né, como levar, né, botar lá no Porto Seco, em Criciúma, e entregar em Bituba. Isso, e nós chegamos a ser os maiores exportadores de contêineres, tá, do mundo, tá, quando nós chegamos a 50% da exportação, que eram 1.200 contêineres mês, tá, de 20 pés. Então, imagina isso. Quantos caminhões a menos, tá, e colocando, e quanto que se economiza. Só que tem essa coisa, né? Lógico que tem que levar no Porto Seco e também depois no Porto e assim por diante. Mas, né, é um modal que funciona também bem para o Sul. Mas o meu questionamento principal, viu, deputado, que a gente tinha conversado aquela vez, é sobre isso. Tá? O ponto está ali. Nós, como federação, a gente está aí para apoiar, para ajudar, para ir questionar junto com a FUNAI. Nosso departamento jurídico também da federação, a gente está à disposição, se for o caso, para ir a Brasília, porque o ponto crucial está ali, que é inadmissível, tá, não cruzar, tá, o Morro dos Cavalos, até porque tem a continuação da BR-101, que nunca terminou, que tem os 2 túneis ali. Então, não dá para entender, realmente não dá para entender. Até se estudou, né, uma alternativa de passar junto. Né, então, esse que é o nosso questionamento. Além do apoio, sem dúvida nenhuma,
né, né, já que existe lei e os projetos, que as coisas, né, tem tanta empresa chinesa, aí, essas empresas de 3 siglas, 3 letras aí para fazer investimento aí no nosso país, que tem acontecido, né? Era isso, obrigado. Depois a gente vai comentar sobre as questões. O senhor Egídio Martorano, a Fiesc. Eu cumprimento o deputado Dirceu Dresch e ao deputado João Amin pelo convite e cumprimento a todos. Eu tenho que fazer a manifestação da Fiesc, a Federação das Indústrias tem se posicionado muito sobre esse aspecto, e nós vamos fazer os nossos tradicionais 3 apelos. São 3 aspectos que devem ser considerados em toda essa questão ferroviária. Primeiro, nós temos que resolver a questão do sítio indígena. Isso é um atraso, respeitando a questão indígena. Ninguém aqui é contra a questão indígena. Não tem explicação razoável para que não se possa transpassar uma ferrovia por intermédio de um túnel por baixo do território indígena. Não vejo qual é a implicação, como leigo, qual é o malefício que pode ter para o indígena uma ferrovia que passa por baixo do seu território indígena, cuja desembocadura norte e sul do túnel está fora da área de proteção. Portanto, isso aí nós precisamos resolver isso. Isso já foi objeto, tem todos os ofícios aqui, de manifesto para o governador Pinho Moreira, o governador anterior, para que se resolva. Existe uma ação do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação questionando a questão de uma terra que, perdoem, ela não é uma reivindicação, portanto, existe uma série de inconsistências antropológicas e legais, quer dizer, não tem nada que justifique isso. Então, nós precisamos dos nossos deputados, e nós pedimos isso ao governador, que essa questão tem que se resolver politicamente e com força. E a Fiesc, isso é o que eu estou falando aqui, já é formal, já é manifestação formal da Fiesc. Isso tem trazido um atraso imenso para o Estado de Santa Catarina. Você não precisa ser de engenheiro para ver o que está acontecendo com a nossa BR-101. A BR-101, hoje, ela já está, os níveis de serviço, nível de serviço F. Esse é o pior nível de serviço que tem na metodologia de engenharia. Quem é engenheiro sabe o que é o nível F, é o pior de todos. Então, não precisa ser engenheiro para saber que a 101, mais 5, 6 anos, ninguém vai conseguir transitar nela. A litorânea é importantíssima para o futuro da nossa logística. Nós temos um dos mais importantes complexos portuários da América Latina. Não estou falando do Brasil. Nós movimentamos 18% da movimentação de contêiner do país. São 1,7 milhões de ITUs. E investimentos em andamento que vai chegar a 7,7 milhões de ITUs. 7,7 milhões de ITUs é o equivalente a 7 milhões e 700 mil caminhões por ano, que vão transitar pela 101, pela 470, pela 280, pela 282. A ferrovia é essencial para o nosso futuro. Tem muita gente contra o fogo amigo. Esse é o segundo aspecto. Tem que haver um discurso uníssono. Tem gente dizendo a ferrovia litorânea não é viável ligar 4 portos. Ninguém está falando em ligação de 4 portos. Nós estamos falando da ligação dos maiores complexos portuários da América Latina com a malha principal. Portanto, não tem nada e é altamente. E é um projeto que veio desde 1840, no governo imperial de Dom Pedro II, que fez a concessão para a ferrovia litorânea, que já não foi viável em função de interesses do Rio de Janeiro, que não queria perder a hegemonia, e do Rio Grande do Sul. Vou fazer a história um pouquinho, que não tinha interesse, queria desenvolver o porto do Rio Grande e percebeu que uma litorânea em Santa Catarina iria superar em muito o porto e ia dar uma condição logística para Santa Catarina invejável. Essa ferrovia é essencial para o nosso futuro a médio, curto, a médio e longo prazo. Portanto, eu peço aqui aos deputados que isso tinha que ser uma coisa, uma bandeira do Estado. Isso a Fiesc tem colocado isso há muito tempo já. Segundo, a outra apelo que eu quero fazer é o seguinte: como é que se concebe? Em 2001, então, vamos fazer um histórico. 1800, governo imperial, concessão para a ferrovia litorânea. Em 2001 se fez o projeto, que o nosso engenheiro muito bem colocou aqui, um EVTEA, o Estudo de Viabilidade Econômica, do eixo ferroviário catarinense. E se chegou à conclusão, em 2001, que a melhor alternativa em PPP é essa combinação. Mais uma vez, contra quem é o contra. Tem gente contra a litorânea. Tem gente que se manifesta contra, o que é um atraso para o Estado. Isso não se percebe. Nesse estudo de 2001, se chegou à conclusão que em PPP, o menor aporte do governo seria essa combinação desse eixo. A litorânea junto com a leste-oeste. O próprio engenheiro reforçou isso, que a leste-oeste sem a litorânea não tem nem viabilidade. Não se pode conceber isso, aí foge um pouquinho o raciocínio. Por que a Valec está fazendo o projeto da leste-oeste e por que o DENIT está fazendo a litorânea? Isso é uma coisa só quando era em 2001. Isso é irracional.
E vou dizer para vocês, é um motivo de preocupação. Sabe quando nós já gastamos em projeto? Para mim é muito dinheiro. Desde 2001, 21,3 milhões, sem a correção monetária, só em projeto. Já gastamos 21,3 milhões. Para mim é um absurdo de dinheiro que está sendo jogado no ralo. Porque a litorânea, se o engenheiro talvez não colocou, o desenvolvimento urbano da cidade de Florianópolis, com esse atraso todo na área urbana, daqui a pouco inviabiliza tudo, cada vez encarece mais. A proposta da FUNAI exige um desvio que custa 16 bilhões de reais. Se a ferrovia custa 6, é 6 a litorânea? 4? Sei lá, aquele trecho. Com o traçado da FUNAI vai custar 16. Mataram a litorânea em função de um sítio indígena, que me perdoem, estou respeitando aqui indígena. Portanto, eu peço aqui aos parlamentares, peço aqui nessa casa, isso é razão de manifesto da Fiesc, centenas de vezes, nós já levamos os índios, já levamos o cacique. Não tem ninguém que justifique isso. Aliás, tem uma CPI da FUNAI que, não sei, que muito bem demonstra o problema. Terceiro lugar, não existe ferrovia. E ferrovia não é milagre. Tem muito romantismo. Esse é o terceiro apelo que eu faço. É muito romantismo. Tem a teoria da conspiração, que o Juscelino se vendeu para as indústrias automobilísticas. Isso tudo é factoide. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. O caminhão é muito competitivo. O caminhão é um negócio impressionante. O caminhão chega na porta da fábrica. A ferrovia depende, me permita até corrigir aqui, se a greve, mesmo com ferrovia, a greve do caminhoneiro ia ser também um horror para a gente, porque a ferrovia precisa do caminhão para levar na porta. Então, esse negócio de dizer que ferrovia é melhor do que caminhão, ou que rodovia é melhor que ferrovia, ou que o avião é pior, isso não existe no transporte. Se tem algum engenheiro técnico aqui, sabe. O modal melhor é aquele que mais se adapta à situação, ao tipo de produto que você vai levar. Não tem essa de dizer que a ferrovia é mais barata. Você, para dizer que trazer o grão lá do oeste vai ser mais barato, você tem que pensar muito bem, porque você tem que ter uma razão boa. Vou só dar um exemplo que eu sempre dou. Você acha que o produtor de Maracajá, no Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso do Sul, Maracaju, que é a região maior produtora, ele vai carregar o trenzinho dele e vai dizer, eu vou dar esse milho aqui para o Lansnassi, eu vou parar lá em Chapecó. Eu não vou levar para o Rio Grande, não, direto, aqui nessa ferrovia maravilhosa, exportar para os Estados Unidos e receber em dólar. Então, se vocês não fizerem essa ferrovia muito bem projetada, numa concepção intermodal, considerando as vocações de cada... A ferrovia não vai ser viabilizada, vai ser dinheiro no ralo. Nós já temos bastante dinheiro no ralo. Se contabilizar o dinheiro que a gente está colocando em ferrovia nos projetos, erros e projetos dos contornos, eu estou me estendendo demais, eu peço até desculpa o entusiasmo, mas são poucas vezes a gente tem a oportunidade de falar isso, nós gastamos mais de 56 milhões. Erro de projeto do contorno de Joinville, projetos que não andam, trilhos que ficaram expostos, dormentes que ficaram expostos, terraplanagem que se perdeu por falta de gestão. Portanto, eu faço um apelo aqui ao parlamentar, ao nosso parlamentar, aos senhoras e senhores, que esse apelo tem sido a posição da Fiesc nos últimos 10 anos, né, sobre a situação da nossa ferrovia. Nós precisamos resolver a questão da litorânea e obter nossos projetos. Esses projetos aí estão em andamento já há décadas. Nós, pelo menos, sempre temos que ter os projetos para se pensar em viabilizá-la por meio de investimento, o que quer que seja. Peço mais uma vez, deputado, desculpas aqui pelo... Talvez eu tenha cedido tempo, mas... Eu acho que essa foi a minha missão aqui, a pedido do presidente, para colocar a nossa visão sobre a questão ferroviária. Muito bem. Muito bem, então, nós vamos para a próxima inscrição. Temos 2 inscrições aqui na mesa. O Maicon Costa, vereador de Florianópolis. Se puder, em 3, máximo 5. Boa noite a todos e a todas. Deputado Seu, cumprimentar o senhor e também todos aqueles que já presidiram essa, que talvez seja, na minha concepção, uma das mais importantes comissões desse parlamento, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Deputado, eu queria, se o senhor me permitir, sair do hemisfério sul e ir lá para o hemisfério norte, no ano de 1861, na Guerra da Secessão, aquela guerra tão violenta, mas que consegue contextualizar um pouco essa situação da importância das ferrovias para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, mas naquele aspecto, na Guerra de Secessão, onde o Norte contra o Sul venceu muito pela sua logística ferroviária, que conseguiu suprir toda a cadeia de distribuição de suprimentos para as tropas do Norte,
que eram comandadas pelo presidente Lincoln. Por que eu trago essa situação para o contexto de hoje, para poder falar um pouquinho de ferrovias? Vocês estão carecas de saber que ferrovia é importante, e a última crise que nós tivemos dos caminhoneiros prova isso com muita clareza. E eu, filho de transportador, meu pai é do segmento da carga aérea, e eu vi aqui o companheiro da Fiesc falar com muita clareza, e uma coisa que é muito verdade, que o senhor disse aqui. O caminhão é extremamente competitivo e a gente não precisa ter medo, porque existe, para todos os modais, existem aí a possibilidade. A carga aérea não compete com a carga rodoviária, que, por sua vez, não vai competir com a carga ferroviária. Então, a gente não precisa ter essa preocupação. E, às vezes, eu fico me pegando se, talvez, eu, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores, fico me perguntando se, às vezes, a gente peca na crise de representatividade. Se talvez os parlamentares da região da Grande Florianópolis são os verdadeiros pecadores dessa situação toda, porque é inadmissível que uma ferrovia litorânea não existe. Eu, quando era pequeno, cobrava a minha mãe que eu queria ver o trem, e eu tinha que ir para Capivari de Baixo, Criciúma, para poder ver o trem, porque o trem não podia passar no litoral, quiçá ali em São José, Palhoça, Biguaçu, e essa região que carece muito de distribuição, talvez de uma carga consolidada, que pode ser transportada também pelo transporte ferroviário. Então, deputado, eu deixo aqui, na verdade, uma pergunta, uma reflexão, nesse tempo aqui, não querendo me estender, cumprindo os 3 minutos que o senhor me concedeu, se essa crise de representatividade, eu sei que o senhor não é da Grande Florianópolis, mas será que não faltam mais parlamentares dessa região para a gente tentar resolver o problema da questão de Florianópolis, aí fazendo um paralelo com essa questão de todo o problema ferroviário, e aí uma outra reflexão linkada nessa que eu faço da crise de representatividade é sobre o Pacto Federativo. Será que também não falta representatividade dos governos estaduais nesse sentido, deputado? Será que a gente vai continuar tendo a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com todos os respeitos aos parlamentares, mas é uma concepção que eu tenho, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina é que menos tem poder de execução de legislação, já que o maior poder parlamentar está na mão dos municípios e da federação. Tem pouca a Assembleia, os deputados estaduais têm pouquíssimo contribuição para dar em relação às legislações, já que o maior poder está na mão da União e não dos estados. Será que brigar pela representatividade federativa, a revisão do Pacto Federativo não é o primeiro passo para conseguir que projetos desses saiam do papel e não sejam só projetos e mais projetos? Então, é essa reflexão que eu faço aqui nesse momento. Às vezes a gente está discutindo uma coisa sem discutir a questão principal, que é o poder que o parlamentar estadual não tem. Obrigado. Do vereador Maicon. José Antônio Latrônico, conselheiro do CREA. Boa noite, deputado, plenária. Eu queria fazer minha intervenção em 2 sentidos aí. Primeiro, perguntar para o engenheiro Robson quais foram os últimos protocolos, de quem para quem, no sentido de solucionar a questão da decisão da Valec com relação ali ao IPSO e a questão do licenciamento ambiental. A segunda, no trecho sul da litorânea. A segunda é que já foi tocado aqui por mais de uma vez com relação à greve dos caminhoneiros e seu impacto econômico para o país. Eu pergunto também para o Robson se já está dentro dos estudos econômicos deles, qual é a perda de carga do modal ferroviário comparado, né, com a do rodoviário no país, né? Todos os tipos de perda que o rodoviário, seja de roubo de carga, seja de perdas, tá? Se já está no estudo de vocês econômico. Não temos mais ninguém inscrito? Alguém ainda gostaria de falar? Se nós vamos já para a mesa aqui. Lá em cima, por favor.
Senhores, boa noite. Meu nome é Benoni, sou presidente da Ferrovia Tereza Cristina e trabalho no setor há 33 anos. Cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Dirceu Dresch, pela iniciativa dessa audiência, os demais palestrantes que me antecederam, os argumentadores. Apenas para contribuir, não vou entrar na polêmica do projeto da ferrovia, porque eu acompanho desde o início. Na verdade, a iniciativa partiu lá da Tereza Cristina, que motivou o governo estadual e o governo federal para fazer um estudo da malha ferroviária em Santa Catarina. Fazendo apenas uma contribuição na apresentação do Robson, muito bem apresentado nos slides, pelos seus argumentos, Robson. Talvez no Brasil as ferrovias não sejam competitivas em relação aos outros modais terrestres, o modal rodoviário. Mas na Europa é. E é muito bem competitivo. Tanto é que não compete com o rodoviário, compete com a aeroviária. Então, não é uma questão de opção, é uma questão de tecnologia. Também nós temos no Brasil a questão da distância, né? Existe um tabu que a ferrovia tem que transportar a partir de determinada distância, o rodoviário também, o aeroviário, em função da agilidade da carga, e o hidroviário. Eu conheço uma ferrovia no norte, chamada Mineração Rio do Norte, que tem 26 quilômetros apenas, transporta 16 milhões de toneladas. E tem uma rodovia do lado, asfaltada, para fazer a sua manutenção. Então, quando se fala em distância, tem que se considerar também o volume de carga a ser transportado. Sempre tem que associar o binômio, carga, volume, com distância. E você tem uma curva, tem estudos econômicos, você tem uma curva e você vê o tamanho ótimo disso. Então, falando de Florianópolis, eu vi um colega antecedeu Florianópolis, o vereador, eu cheguei na Palhoça às 5h30. Quer dizer, nós chegamos, eu e meu colega. Chegamos na Assembleia às 7h30. 2 horas para sair de Palhoça para chegar aqui em Florianópolis. O que traduz isso? Falta de logística. E não é só Santa Catarina, o Brasil também é assim. Dos 28 mil quilômetros de ferrovias que tem no Brasil, praticamente a metade está em funcionamento. O resto está com tráfego suspenso. Por quê? Porque são ferrovias que foram concebidas no século retrasado. As fronteiras agrícolas e industriais se alteraram. O Brasil teve um modelo equivocado de gestão das ferrovias. Foi falado aqui da eficiência do rodoviário. Realmente, o rodoviário é muito eficiente. Se você vai aos Estados Unidos, você vê que as fábricas têm seus desvios ferroviários. Eu recentemente vim de Nova York, na região de Nova York, em Washington, você vê as fábricas com seus desvios ferroviários. Você vai na região da Flórida, você vê, o André Gaides conhece bem, você vê que as fábricas têm seus desvios ferroviários. Mas o rodoviário também é muito competitivo. E, para encher um vagão, nós precisamos de 2 caminhões. Então, quanto mais você cresce a carga, você também cresce outros modais, não só o ferroviário, mas como o rodoviário também, porque você precisa da intermodalidade em alguns pontos. Outros você consegue chegar diretamente, outros não. Então, há necessidade de você ter intermodalidade. E a situação aqui nossa de Santa Catarina, né, de falta de logística para o Brasil, é muito importante, Robson, nas apresentações, que eu tenho visto apresentações de ferrovias, mas a coisa principal, que é o ator principal disso, que é a carga, não se fala. Não se fala da carga. Principalmente dos grandes corredores que a gente precisa definir para saber qual é o modal que você vai implementar naquela região, para atender aquela demanda de carga. E, pessoal, nós estamos em às margens de 2020, existem estudos que dizem, né, não sabe se vai ser verdade ou não, que em 2030 nós vamos ter um apagão logístico. Por quê? Porque o Brasil está crescendo e vai crescer. Pelo menos até 2047 né, deve crescer, se nós fizermos uma analogia com o crescimento populacional. Depois daria a tendência a estabilizar um pouco e decrescer um pouco. Mas o Brasil vai crescer. E se nós temos as nossas rodovias já estranguladas e não temos ferrovias, por falta de um modelo equivocado do passado, quando o governo passou a ser o gestor das ferrovias, se tivesse assumido a infraestrutura somente, como é nas rodovias,
e ter deixado a gestão comercial e operacional para a iniciativa privada, nós teríamos uma realidade diferente hoje. Mas não temos, não tivemos isso. Não tivemos a percepção dos nossos governadores, dos nossos governos do passado, de criar um modelo adequado de logístico. Não estou falando só de rodovia, mas de logístico. E nós vamos pagar um preço se nós não acelerarmos os estudos e as decisões sobre o que fazer, né, na próxima década, vamos chamar assim. Quem conhece a BR-101, e a gente anda muito na BR-101, hoje seria inconcebível a gente rodar na BR-101 se não tivesse duplicado a rodovia. Será que vamos esperar por uma quadruplicação? Às vezes não tem mais área para isso, porque a faixa de domínio foi toda ocupada, já com a duplicação. Então, nós temos que buscar outras formas de fazer, sob pena de nós não conseguirmos andar mais. Quem vê o crescimento da produção de veículos rodoviários, dá para observar isso. Uma reunião com o presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, ele falou que a compra de caminhões foi retomada. Então, nós vamos ter mais caminhões, vamos ter mais veículos, e as rodovias não vão expandir sua capacidade. Então, há que se pensar de se buscar soluções. Há que se pensar de motivar os poderes públicos, e aqui é uma boa iniciativa da Assembleia, que é a casa de ressonância, né, dos anseios da sociedade, para motivar os governos executivos para que comecem a pensar em alguma coisa. Santa Catarina não tem ninguém no governo estadual, ninguém que eu conheça, em 33 anos, que fale ferrovias. Para vocês terem uma ideia, quando foi feito o convênio entre a União e o Estado, foi contratado um consultor no Rio de Janeiro para assessorar o Estado, né, nas discussões dos melhores traçados, das melhores opções. E, para finalizar, quero dizer o seguinte, ferrovia não é só um par de trilhos. Ferrovia é trilho e trem. Então, esse negócio que eu já vi em palestras na Fiesc, né, Gílio, de que se não passar aqui, não tem ferrovia. Olha, pode ser que o trilho passe ali, mas o trem não vai passar. Reitero novamente, o caminhão é muito competitivo. E se o trem não for competitivo, ter o melhor traçado, a melhor rampa, não vai competir com o caminhão e o empresário, né, o transportador, o cliente, vai continuar optando pela rodovia, mesmo tendo um par de trilhos ali. E a ferrovia não vai andar. Porque ninguém transporta por caridade. Não existe filantropia nesse jogo da economia. Ou você é mais eficiente, ou você não sobrevive. Então, essa questão do traçado, para definir, e um investimento de grande concentração de recursos, período de grande maturação que é a ferrovia, tem que se pensar no melhor projeto operacional. Não é só no melhor projeto de traçado, no melhor projeto operacional. Recentemente, quem leu um pouco sobre ferrovias, a Suíça fez um túnel de 57 quilômetros. A China fez ferrovias até a Mongólia. Então, a tecnologia, a engenharia ferroviária já oferece muitas soluções para os problemas que tem. E o Brasil tem poucos problemas, se nós compararmos com a Europa e com a Ásia. E lá eles construíram e ampliaram, e muito, a área ferroviária. E também a rodoviária. O que para nós interessa, para o Brasil, para Santa Catarina, é a melhor solução para importar e exportar seus produtos. Independe do modal. Também trabalhei na área rodoviária. Iniciei minha carreira na área rodoviária. Então, mas, para Santa Catarina, nós temos que discutir qual é a melhor solução logística. Portos nós temos. É o estado com a maior densidade de portos que eu conheço. Temos 5 portos numa distância de 40 quilômetros. Mas temos que resolver a questão dos modais terrestres. A melhor solução, né, a melhor oferta para a melhor demanda. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. O último inscrito, então, o seu Gasparino. Não sei se tem mais alguém que gostaria de falar. Os 3 minutos, seu Gasparino. Queria cumprimentar a mesa, no nome do deputado Dirceu, dar parabéns pela iniciativa, cumprimentar os senhores e senhoras. Meu nome é Gasparino, eu nasci em Gravatal, Tubarão, tenho 73 anos incompleto, moro aqui há 65 anos. Sou funcionário estadual da saúde aposentado.
A situação atual das ferrovias no estado de Santa Catarina realmente é uma lástima, assim como em todo o Brasil. Ferrovia é quase zero, hidrovia também muito pouco. Veja que os caminhões pararam e parou o Brasil. Um trem com seus vagões corresponde a centenas de caminhões. A manutenção e a poluição não tem nem comparação. Um trem passar e passar centenas de caminhões. A manutenção da ferrovia também não se compara com a manutenção de uma rodovia. Um transporte e outro não tem nem comparação, não faz sentido. Se nós não mudar hoje, amanhã vai ser tudo igual. Tudo a mesma coisa. Trem não é competição com caminhão, é uma obrigação, é uma necessidade, é uma urgência. Não tem ninguém contra os caminhões, contra os caminhoneiros. Eles vão continuar trabalhando, fazendo seus transportes, só que em trajetos mais curtos, com menos possibilidade de assalto, de roubo de carga. As eleições é agora em outubro. Não vamos nos esquecer que quem manda na cidade são os vereadores e quem manda nos estados são os deputados estaduais. E quem manda no Brasil são os deputados federais. Então, vamos prestar atenção. O voto é uma procuração em branco, uma procuração irrevogável, irretratável e sem prestação de conta. O voto tem peso, tem valor, então temos que cuidar. Bom, eu acho que o que eu queria era, principalmente, dar parabéns ao deputado Dirceu por essa iniciativa. Tá? A ferrovia do frango, não vamos falar mais isso até é feio. Ex-ferrovia do frango. Agora é ferrovia da integração, da solução, da união, da emoção, da economia e até da despoluição. Muito obrigado, deputado. Parabéns. Obrigado, senhor Gasparino. Mais alguém? É isso? Então, vamos aqui voltar para a mesa. Para nós, então, ver aqui o que a gente pode, inclusive já como encaminhamentos que sugeriu os nossos participantes e as pessoas que falaram. Acho que aqui cabe um registro. Nós tivemos nos últimos anos uma retomada, ao menos, dos projetos técnicos, né? Para nós termos projeto, porque para a gente cobrar a obra, né, para cobrar a obra precisa ter primeiro projeto, uma lei e depois o projeto técnico, econômico e ambiental, para depois cobrar os investimentos. Então, eu acho que a gente tem avançado. A Ferrovia Norte-Sul foi dado um bom, quer dizer, um trajeto importante que foi construído e avançou, e eu sempre, olhando também pelo oeste de Santa Catarina, pela nossa produção e hoje a necessidade de alimento para os animais, acredito que essa ferrovia ela tenha até muitas vezes hoje mais peso para nós do que a própria questão da ferrovia da integração, da questão da alimentação dos animais, né? Mas todas elas são fundamentais. Acho que agora a gente entra num momento novo, que é justamente a busca dos investimentos para a construção, terminar os projetos e a construção. Então, acho que a gente precisaria aqui, mais no sentido de encaminhamentos, né, já provocar aqui também as pessoas da mesa, o Robson e o José Carlos, do DENIT nos informar como estão os contornos ferroviários das ferrovias existentes, né? Se até onde isso avançou, não avança, e nós, a partir da audiência pública, talvez fazer uma audiência com o DENIT para cobrar os encaminhamentos, Jaraguá, Joinville e São Francisco do Sul. E o DENIT também nos informar se existe um estudo para fazer o contorno ferroviário em Criciúma. Então, outra questão que aparece aqui também. E aí temos já alguns encaminhamentos que a gente volta depois. Então, eu passo primeiro para o Robson, pode ser? Pode ser.
Dentro do que foi colocado, tem algumas respostas para serem dadas, né, ao eletrônico em si, né? O estudo de viabilidade ele está suspenso desde meados do ano passado, 2017, né, a partir de quando nós entregamos o último relatório, onde foram apresentadas todas as alternativas e a Valec deveria se posicionar sobre qual delas a ser seguida. Tá? A última conversa que a gente teve com eles estariam para fazer a parte burocrática em si, nos questionando, né, formalmente sobre a inclusão de fazer no estudo de viabilidade o estudo das duas alternativas que foram elencadas. Ainda estamos aguardando esse documento. Tá? Com relação ao aspecto ambiental da litorânea, a ProSul não está contratada para ver esse item em si. Tá? Nós somos contratados somente para o projeto de engenharia do trecho norte, então não tem informações sobre como que estaria esse assunto. Tá? No que se refere à questão de roubo de cargas, né, não foi previsto nada em si no estudo, porque o que se tem sempre observado é uma tendência da gente ter situações similares ao que tem acontecido na malha nacional, né, nas rodovias em estudo, nas ferrovias que a gente está estudando. Né? Por exemplo, desde que foi feita a concessão da malha ferroviária, por exemplo, o índice de acidentes ele caiu muito, né? A produtividade das ferrovias, de forma geral, apesar de ter reduzido da extensão, elas ficaram, logicamente, sendo utilizadas as que têm maior carga, então aumentou a densidade do uso dessas ferrovias, né? Então, a tendência é que esses parâmetros melhorem, né? Principalmente porque a ferrovia que nós estamos falando não são mais que nem aquelas charmosas, aquelas lúdicas que nós temos na cabeça, que é o vagãozinho fumaça, puxando devagarzinho, não. São trens de alta velocidade. Então, alguém tentar parar um trem para roubar 60 por hora, 1.500 toneladas, não vai conseguir parar de jeito nenhum. Né? Então, é muito difícil acontecer o roubo de carga, a não ser nos pátios. Né? E daí existe a questão da tratativa normal. Né? Mas os parâmetros que a gente utilizou são os que já acontecem para fazer o estudo de viabilidade, análise econômica, financeira, que a gente considera as mesmas situações que existem nas outras ferrovias, de bitola larga, porque o que a gente está fazendo estudo aqui dessa de alta capacidade é bitola larga. A gente não compara com ferrovias de bitola métrica, porque tem parâmetros um pouco diferentes. Né? Isso? Acho que seria isso. José Carlos. Bom, fazer um registro que a intervenção de quem o fez aqui no plenário, a gente percebe que a grande preocupação é a restrição indígena que se impõe nessa nossa luta de fazer os projetos saírem do papel. E que a Fiesc, através do Egídio, colocou de uma forma que também concordo, que a atuação tem que ser por força política. Nós temos, por justiça está travado, por decisão executiva está travado, nós temos que mudar a lei. Não interessa outra ação senão essa. E isso precisa ser levado a sério pelos representantes políticos, porque senão nós vamos ficar estagnados. E pior do que estagnado é andar para trás. E é isso que vai acontecer. Porque Santa Catarina tem a pujança econômica, porque tem capacidade de produzir frango, produto tecnológico. Agora, se perder essa condição de ter eficiência na sua produção por causa do nosso modal de transporte, e que isso está acontecendo, vai todo mundo sofrer. É o Estado, é a população, é todo mundo. Então, está na hora de dar um basta numa legislação amalucada que se criou, que inviabilizou qualquer ação do Executivo. E isso é uma decisão política. Temos que deixar de ser idealistas e sonhadores. Temos que agir para que o Estado tenha capacidade de fazer. Senão, não adianta. Eu trabalho lá num setor que a gente não vê nada andando. Não é porque a gente não quer. E inviabilizou tudo. Temos que tomar uma atitude. É só para ratificar isso. Isso foi dito pela FACISC, pela Fiesc. O Latrônico expressou de uma outra forma a preocupação ambiental. É isso que a gente vive no dia a dia.
ou vamos mudar isso através da legislação e tomar uma postura de homem que quer olhar o futuro? Senão, não vai acontecer nada. Infelizmente, é mais um depoimento pessoal de quem vive essa angústia de não executar. Isso. Quero agradecer ao Robson e o José Carlos aqui pela contribuição nesse debate de hoje à noite, um debate, com certeza, importantíssimo. Falar sobre a questão dos caminhões, dos caminhoneiros. Com certeza, muita gente nos acompanha aqui pela TV Alto, pela rádio digital. Isso sempre é um debate polêmico, porque as empresas de transporte rodoviário, os caminhoneiros, ficam preocupados que com ferrovia não vão ter mais trabalho. Isso é muito forte. Eu tenho encontrado todo dia essa discussão e eu tenho feito o debate contrário, né? Quando o transporte ferroviário funciona bem, esse trem tem que ser alimentado, né, nos dois sentidos, no início e no final, né? Porque o trem não leva dentro do porto, não pega no pátio da empresa. Então, essa é uma discussão que nós precisamos fazer. E me parece que muita gente que não conhece, inclusive na área política, nesta casa, não faz o debate porque entende que se prejudica politicamente e tal. Então, eu acho e acredito que isso existe dentro do próprio Estado também muito, muito forte. Então, esse é um debate que nós precisamos clarear com a sociedade, com as empresas e tal. Um segundo debate e uma questão que eu acredito muito, que tem que ser um trabalho dos empresários também, das mais diversas áreas. Precisamos fazer um diálogo, porque justamente desmistificar um pouco essa possibilidade. Uma empresa de curitibanos vai usar o trem ou vai usar o transporte rodoviário? Então, nós também precisamos criar uma cultura no Brasil que não existe ainda, dos empresários, da possibilidade de usar o transporte ferroviário. Claro que tem uma questão de valores de custo-benefício, mas pode também ter uma visão de que o trem, como não conhece, né, nós precisamos fazer todo um trabalho nesse sentido do convencimento. O tema aqui, talvez um dos temas mais polêmicos que a gente possa ter aqui, é o tema da área indígena, né, que já é da 101 e volta à questão da ferrovia. Às vezes, me parece que o próprio governo federal se esconde atrás deste problema, porque entendem de que isto não é prioridade, não vão investir, então a gente precisa fazer um debate. Aí vem a pergunta do vereador aqui, da questão da representatividade mesmo, do movimento que nós podemos construir. E é um movimento político, são decisões políticas do Estado de Santa Catarina, desta Casa, do Congresso Nacional, do Senado, né? Então, eu concordo contigo. Talvez há um problema de convencimento dos políticos da importância da luta política para fazer as ferrovias se transformar em realidade. Tanto a questão da agilidade dos projetos técnicos, quanto depois também a questão, porque não é barato, e não tem jeito. Eu sou um dos que pensa de que este investimento tem que ser um investimento do Estado brasileiro. Eu não acredito que empresários vão investir bilhões e bilhões num projeto desses sem ter garantia de retorno, né? Que aí vem a pergunta: a viabilidade, de fato, econômica de um projeto desta magnitude, desta importância. Eu acho que nós precisamos envolver mais gente, inclusive desta casa. Nós temos poucos deputados aqui que estão nesse debate. Tanto é que hoje vocês percebem aqui, então nós precisamos envolver mais gente nessa discussão, que se convença de que este projeto é estratégico, sim, para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina para o futuro, né? Então, esse é um tema que eu concordo com o vereador. Nós precisamos melhorar a nossa representatividade, mas não só a representatividade política desta área, mas também de mais gente assumir. Aí é um pouco o papel das entidades também, na minha avaliação, que precisam chamar, e o seu
Gasparino levantou isso um pouco, essa necessidade de chamar os nossos lideranças políticas agora, inclusive, que são candidatos, que vão ser os próximos deputados federais e estaduais. Bom, nós vamos ter força política para cobrar o investimento, porque falta dinheiro em todo lugar. Falta dinheiro na saúde, falta na educação, falta em todo lugar. Bom, nós vamos pegar esses bilhões aí, você comentou aí os valores, que 16 bilhões, é isso? E investir em ferrovia, para isso precisa ter muita força política para convencer, né, e a sociedade se mobilizar para isso ocorrer. Senão, nós vamos chegar daqui a 10 anos aqui, ainda não avançamos. Né? Ainda não avançamos. Então, acho que é isso. A audiência pública tem um pouco esse papel, provocar, não deixar o tema morrer. Né? Quanto mais o tema morrer, menos força nós vamos ter e mais tempo vai demorar. E aí é isso que o José Carlos fala aqui. Qual é a situação que nós vamos estar daqui a 10 anos com tanto caminhão nas rodovias? Eu que estou permanentemente nas nossas rodovias do oeste para cá, o que você faz? Numa região de muita curva, você pega 4, 5 caminhões, um atrás do outro. Né? Quanto tempo você gasta para vir do oeste para cá? Agora que o avião no inverno muitas vezes não vai, você tem que ir de carro. Né? Como essa semana me aconteceu 2, 3 vezes já. Né? Então é isso. Acho que esse é o desafio. Nós envolver mais gente, as entidades, provocar os políticos e cobrar isso, né, tanto do governo do Estado, que eu concordo que aqui também não há uma prioridade no Estado de ir para cima do governo federal, por parte do Estado de Santa Catarina, do governo do Estado, porque também não estão convencidos de que a ferrovia é uma estratégia importante. A que motivos, por quê? Bom, esse é um debate que nós precisamos pressionar e que a coisa, de fato, ocorra. Então, eu não sei, me parece que o nosso representante aqui da Fiesp ele vai no sentido de provocar, bom, o que é possível fazer por parte desta comissão da Assembleia Legislativa? Bom, eu acho que nós aqui somos pequenos para resolver essa polêmica entre órgãos do próprio governo federal, entre FUNAI, DENIT, Ministério dos Transportes e tal. Então, acho que nós podemos fazer a nossa parte e pressionar. Agora, quem tem que resolver a questão são os órgãos do governo federal, que tem que sentar junto e achar um caminho. Precisa acionar o Congresso Nacional, construir uma ação, bom, é isso. O governo tem essa força, né, da base do governo para resolver isso. Então, eu não percebo aqui a possibilidade de como a Assembleia Legislativa vai entrar nisso. Pode até fazer uma audiência no DENIT, pode fazer uma audiência com a FUNAI, tentar forçar. Agora, quem tem que sentar junto são os órgãos do governo federal e chegar a um acordo de encaminhamento. Precisa mudar a lei? Tem que encarar. Tem que encarar, alguém tem que puxar esse tema, que é áspero, é complicado, mas tem que encarar, senão nós vamos parar no tempo. Já estamos parados no tempo. Então, é isso. A comissão poderia encaminhar isso e fazer algumas audiências, mas não sei qual é o resultado disso. Podemos tentar. Por último, a questão do traçado. Eu também acho um absurdo quando as pessoas brigam pelo traçado, principalmente em regiões aqui, você mostrava regiões verdes, que talvez não vai ter carga, só vai passar o trem. Vai criar uma grande incomodação, porque um trem passando, eu estive em Jaraguá do Sul esses dias, quando o trem passa na hora de meio-dia, para tudo a cidade, porque ele passa por dentro da cidade. Tu vai botar um trem numa região altamente, com grande população, passar no meio, só para incomodar, porque carregar ali num trajeto curto não vai carregar. Então, acho que essa coisa tem que desmistificar, é um outro tema que a gente precisa discutir com a sociedade, porque cada um quer que o trem passe na sua região. Sim, para quê? Para incomodar ou para ajudar? Acho que essa é uma questão importante que a gente precisa aqui debater. Então, nós conversamos com a Valec, eles têm disposição de vir para cá. Claro que antes da eleição está em cima, né? Então, talvez logo depois da eleição, se acharem importante, a gente poderia chamar eles novamente para uma audiência pública aqui e
cobrar deles também os encaminhamentos, eles vir aqui expor as situações sobre este projeto, principalmente, que é de responsabilidade deles, que é a Ferrovia da Integração, né, que eles têm responsabilidade para dar os devidos encaminhamentos. O que eu anotei aqui era isso, que tinha se levantado aqui. Aí tem a sugestão aqui de nós cobrarmos do DENIT. A gente poderia aqui, então, marcar uma audiência com o DENIT e discutir esses temas, inclusive o tema da área indígena, né, que eles articulam este tema, e também falar sobre os projetos. E o outro, questionava a Valec sobre como está o IVTA, o estudo de viabilidade técnica e ambiental, além da Valec questionar o DENIT e o IBAMA para saber como está o licenciamento ambiental da ferrovia litorânea. E solicitar ao Sistema Nacional de Viação para incluir o prorrogamento da ferrovia litorânea até Rio Grande do Sul. São algumas propostas que veio aí de encaminhamento. Eu acredito que a questão da audiência com o DENIT é necessária para discutir os encaminhamentos que o DENIT vem dando, e a próxima atividade também com a Valec aqui, depois da eleição. Seria os encaminhamentos. Que eu já li antes, que é o contorno de... existe estudo para fazer o contorno ferroviário também de Criciúma. Com a FUNAI. Seriam as duas audiências, com o DENIT, com a FUNAI e com a próxima atividade com a Valec. Sobre a questão indígena, tem um encaminhamento que a FES sugeriu ao governador, e que nós estamos também agradecendo isso para setembro. Devo esclarecer que nós fizemos 3 pedidos à presidente para dar esclarecimento sobre o trecho. A presidente Dilma respondeu para nós os 3 ofícios com uma resposta do DENIT, ela encaminhou para o DENIT. O DENIT pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ajudá-los a resolver a questão indígena. Tem esses ofícios lá, isso também já foi citado. E a gente não entende isso porque é governo, né? Porque o FUNAI faz parte da Secretaria da Justiça, é governo também. Mas, assim, qual é o encaminhamento que nós... Isso aqui é o ofício que nós mandamos para o governador, já foi respondido. O que precisa o parlamento fazer? E eu acho que é importante ter o estadual, o federal, todos juntos, em defesa de Santa Catarina. Dar celeridade no processo de apreciação do pedido deduzido pelo Estado de Santa Catarina. Essa é a ação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, em abril de 2013, o qual requer a revisão do processo administrativo, processo número imenso da FUNEL, 08-620-000-293-68 da FUNAI, com destaque para a adequação dos critérios de demarcação das terras indígenas definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão preferido na PET 338-RR, devidamente incorporados no parecer número tal, da Advocacia Geral da União, ao qual se deu eficácia normativa interna. Essa decisão está para ser tomada. Inclusive, está hoje sobre a responsabilidade para sair a qualquer momento. Esse é o encaminhamento. Não tem que falar com o DENIT, porque o DENIT também vai sair pedindo para a gente apoio, pelo amor de Deus. Então, se me permita aqui, sendo bastante prático, o que precisa é isso aqui. Uhum. Certo. Então, vou incluir esse teu documento aqui no relatório. Né? Isso. Você tem como deixar cópia desse documento? A gente constrói isso na próxima reunião da comissão. A gente trabalha esses encaminhamentos para a comissão coordenar isso. Então, o deputado João Amin, eu vou contribuir nisso, nesse conjunto de ações e encaminhamentos desta audiência pública. Vai lá, senhor Gaspar. Eu fiz um cálculo aqui agora, eu vi na televisão que nós temos no Brasil quase 1 milhão de cargos comissionados. Isso multiplicado por R$10 mil cada um, dá 10 bilhões por mês. Se tirar 20% dos cargos comissionados, 80% dos cargos comissionados, ainda sobra 8 bilhões de economia. Dá um dinheirinho que serve para essa rodovia, né? É isso, então. Nós vamos, a partir do relatório, das propostas que surgiram aqui, na próxima reunião da comissão,
a gente vai dar os devidos encaminhamentos e talvez a gente convide, inclusive, algumas lideranças que estavam aqui hoje para contribuir nos encaminhamentos da comissão. No mais, agradecemos a oportunidade e a presença de vocês e até a próxima. E vamos continuar a luta das ferrovias. Obrigado. Até logo.